E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício relacionado à aplicação da lei de Gauss. Observe a figura. Nós temos aqui o modelo de Thomson para o átomo de hidrogênio. Em seu modelo, ele imaginava que a carga positiva, mais E, estava distribuída uniformemente ao longo de uma esfera de raio azinho e, portanto, o ρ, a densidade volumétrica, permanece constante. O elétron era imaginado como uma carga pontual que podia se mover nessa distribuição volumétrica de cargas positivas. Observe a figura. No primeiro item, no item A, nós vamos calcular o campo elétrico experimentado pelo elétron quando ele estiver a uma distância rzinho do centro dessa distribuição. Então imagine o elétron nessa posição. Aqui eu delimitei uma superfície gaussiana fechada S esférica de raio Rzinho. E o nosso propósito é o de calcular o campo experimentado por esse elétron. Vamos utilizar a lei de Gauss. Nós sabemos que o fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana fechada S, está aqui a expressão, é a carga envolvida por ela dividida por ε0. Muito bem. Como nós sabemos, o campo elétrico tem dependência radial. E em todos os pontos da superfície S, ele é normal à superfície no ponto considerado. Então, por exemplo, neste ponto, o vetor E está nessa direção em sentido. Lembre-se que as cargas distribuídas são positivas. O versor N, portanto, que é perpendicular ao elemento de área correspondente, está alinhado com o vetor campo elétrico. Eles possuem a mesma direção em sentido. E o campo vai ter a mesma intensidade em todos os pontos da superfície S, pois ele possui dependência radial. Esse produto escalar, portanto, vai nos dar simplesmente a magnitude do campo. Então, se nós fizermos esse produto escalar, só para relembrar, é o módulo do campo elétrico, que eu vou chamar de E, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Muito bem, então dá E. E esse E permanece CTE, constante em todos os pontos de S. Se esse produto escalar dá E e E é constante, ele sai da integração. Então, E vezes a integral dupla de ds é a área da superfície. E a área dela é 4π vezes r ao quadrado. A carga envolvida nós precisamos determinar. Para isso nós vamos usar o fato de que o ρ permanece constante. Então, o que eu sei? Eu sei que a densidade volumétrica é a carga total, que eu vou chamar de Qzinho, por unidade de volume, 4/3 de π ao cubo. Mas se ρ é uma constante, isso é igual a carga envolvida pela superfície S dividida pelo volume correspondente, 4/3 de π, Rzinho ao cubo. Perceba que daqui, cancelando 4/3 de π dos dois lados, o Rzinho ao cubo passa multiplicando, então a carga envolvida fica Qzinho vezes Rzinho ao cubo sobre A ao cubo. Então a carga envolvida ficou Qzinho vezes o Rzinho ao cubo sobre A ao cubo. E aqui o ε0. Muito bem, perceba que eu cancelo 4/3 de π. Logo, a intensidade do campo elétrico ficou dada por... O E vai ser Qzinho vezes R ao cubo, mas eu posso cancelar com R ao quadrado, observe. Então eu fiquei com Qzinho vezes R dividido por 4π ε0A ao cubo. Então vamos colocar assim, 4π ε0A elevado ao cubo. Só alterei a ordem aqui para nós. Perfeito? Muito bem. Observe que o campo elétrico, a sua magnitude, é diretamente proporcional ao Rzinho. Porque Q total e estes termos aqui permanecem constantes. Como o exercício forneceu a densidade volumétrica da distribuição de cargas,
eu vou expressar esse resultado não em função da carga da distribuição, da carga total. Eu vou expressar em função do ρ, da densidade volumétrica. E para isso, eu retomo essa expressão. Observe que, se eu pegar aqui, ó, essa razão, Qzinho sobre 4π vezes A ao cubo. Então, observe aqui, ó, o Q sobre 4π ao cubo está aqui. Isso é igual a, vamos passar esse 1/3 multiplicando 1/3 de ρ. Então, a magnitude do campo ficou 1/3 de ρ, então ficou ρ vezes Rzinho sobre 3ε0. A representação vetorial é a seguinte: o vetor E tem essa magnitude na direção n-versor, ou R-versor, porque elas coincidem. Perfeito, as cargas são positivas, lembre-se disso. Então essa é a resposta. Essa é a magnitude do campo experimentada pelo elétron em questão. Agora, este mesmo exercício pede no item B o seguinte: nós podemos mostrar nesta situação que o elétron pode executar um movimento harmônico simples no interior dessa distribuição volumétrica de cargas elétricas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui o elétron, vamos ilustrar apenas o elétron agora. Como nós sabemos, o elétron tem carga negativa. E em relação ao centro C, digamos que o elétron foi deslocado de uma distância Rzinho em relação ao centro C dessa distribuição. Então imagine que esse deslocamento seja pequeno, perfeito? Muito bem. Vai surgir nesse elétron, portanto, uma força eletrostática de restituição. Observe que o campo elétrico, ele está na vertical e para cima, porque ele é gerado por cargas positivas. Então, o vetor campo elétrico na posição do elétron está na vertical e para cima. Como o elétron possui carga elétrica negativa, a força eletrostática que age sobre o elétron, ela é de restituição. Ela vai procurar trazer o elétron de volta para sua posição de equilíbrio. Então nós temos aqui uma situação que nos lembra a lei de Hooke em sistemas massa-mola. Então olha o que acontece aqui agora. Dada esta situação, né, nós podemos equacionar o movimento do elétron utilizando a segunda lei de Newton. Então nós sabemos que força resultante é o produto da massa pela aceleração, que é d2r dt2. A aceleração é a derivada de segunda ordem da posição da partícula em relação ao tempo. Muito bem. E essa força resultante, por ser de restituição, ela é menos um kx, k vezes a deformação. Onde esse k, não confunda com a constante eletrostática no vácuo, é um k de constante de mola. Então vamos chamar de Km, K de constante de mola, menos um K vezes X, onde o X aqui eu estou representando pelo Rzinho. Então perceba que a gente obtém uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então nós temos isso, ó, a massa vezes d2r sobre dt2 mais K de mola vezes R igual a 0. Muito bem. Bom, dividindo todo mundo pela massa, d2r sobre dt2, né? A derivada de segunda ordem em relação ao tempo da posição R do elétron, mais K de mola sobre M vezes R igual a 0. E como é bem sabido já do estudo do movimento harmônico simples, ω0 ao quadrado, a frequência natural de oscilação do elétron, é a razão da constante K
pela sua massa em questão. Então, primeiramente, nós mostramos que o elétron pode sim realizar na direção radial um movimento harmônico simples, e essa é a frequência natural de oscilação do elétron. Vamos obter agora uma expressão para o ômega zero. Então, nós vamos em busca agora do K. A força eletrostática, a força F, é a carga do elétron, Ezinho, vezes o campo. Tudo em módulo agora. Rho vezes R sobre 3ε0. Então, eu estou utilizando aqui, só para recordar, a fórmula da força. É a carga vezes o campo. Estamos calculando tudo em módulo, já que os sinais foram atribuídos corretamente. Então, observe. A força, ela é Ezinho vezes Rho sobre 3ε0 R. Ou seja, a força, ela é de restituição e diretamente proporcional ao deslocamento Rzinho, como foi dito anteriormente. A força resultante, que é massa vezes aceleração, nos dá menos Kr por ser de restituição. Então, o termo que acompanha o Rzinho está aqui, ó. A constante K é E vezes Rho sobre 3ε0. Fazendo a analogia aqui, portanto, e levando este resultado para o ômega zero ao quadrado, enfim, a gente obtém uma expressão para o ômega zero. O ômega zero, portanto, ao quadrado, ele é o K, que vai ser E Rho sobre 3ε0 dividido por M. Então eu tenho essa expressão, E Rho sobre 3ε0M. E, portanto, a frequência angular de oscilação desse elétron vai ser dada pela raiz quadrada de E Rho sobre 3ε0M. Muito bem. Com isso, a partir deste resultado do item a partir deste resultado que nos mostra que a força é restauradora e diretamente proporcional ao deslocamento Rzinho, e a partir da equação diferencial montada para que a gente possa recordar quem é ômega zero ao quadrado, obtemos a frequência natural de oscilação desse elétron em movimento harmônico simples nesta situação. Com isso eu encerro este exemplo. Até o próximo.